Boa tarde, presidente. Oi. Meu nome é Wellington, sou de Poços de Caldas, Minas Gerais. Prazer conhecê-lo. Estava falando no ônibus para cá, né, que uma das coisas que eu queria fazer antes de morrer eu já fiz. Melhor eu não morrer. Eu tenho uma questão em si, que isso eu percebi em vários locais, queria ouvir uma opinião sua, com toda essa experiência que você tem. Como evitar que vários projetos de qualidade, tanto no nível municipal, estadual ou federal, sejam finalizados ou alterados por questões partidárias? Porque muitas vezes você tem um projeto muito bacana com o partido, aí muda e o projeto acaba ou finaliza. Não queria. Eu entendi bem. Você quer fazer com que haja um consenso no Congresso ou na Câmara para votar, ou você quer que um projeto de um partido seja continuado por outro partido quando esteja no governo? A segunda... Tá bem. Olha, eu acho que isso aí vai depender da compreensão cívica dos dirigentes. Não há nenhuma razão para você desfazer o que o outro fez só porque foi outro quem fez. Na prática, as pessoas dizem que vão desfazer e não desfazem, quando o projeto é bom. Mudam de nome, né? Em geral, o que acontece? Aí é jogo político, né? E o país não perde tanto quanto se fosse o contrário, se parasse o projeto. Em alguns casos, alguns mais desatinados, param o projeto. Às vezes porque realmente você tem incompatibilidade entre o novo governo e a filosofia que inspirou o governo anterior. Dá para entender que, com política, são opções e que nem tudo é consenso, dá para opinar, dá para entender. Agora, eu acho que crescentemente, com o amadurecimento do país, a própria sociedade vai forçando a continuidade dos projetos. Um exemplo bem recente. Essa semana passada, agora houve aqui a virada cultural. A virada cultural foi um projeto do governo anterior. Eu nem sei bem de qual, mas foi anterior. O governo atual continuou, né? Vai dizer outra coisa. A minha virada foi melhor que a outra. Tudo bem, isso faz parte do jogo, desde que vire, né? Então é assim, eu acho que você tem, na medida que o país amadurece, a própria sociedade pressiona para que os projetos continuem, né? Muda de nome, a Bolsa. Eles mudaram não, juntaram várias bolsas, virou Bolsa Família, mas o princípio da transferência de renda continuou, né? E por aí vai, acho que é isso. E quanto mais tosca for a cultura cívica, mais difícil é você dar continuidade aos projetos. Nós estamos numa situação intermediária. Nem é completamente tosco, nem é completamente uma coisa que as pessoas põem em primeiro lugar o interesse do povo e do país. Mas eu acho que estamos melhorando. Eu me recordo, alguns anos atrás, o senhor deu uma entrevista à Veja, e nessa entrevista à Veja o senhor fez um comentário muito interessante, e o senhor fez uma diferenciação entre a ética das convicções e a ética das conveniências de Jean Batista Vico. O senhor fez essa exposição, demonstrando sobre o que era possível e o que o senhor conseguia realizar no Congresso Nacional. E, recentemente, o atual presidente, ele, em um desserviço à nação, minha opinião, ele deu essa explicação dizendo que as pessoas não deveriam acreditar num tipo de político honesto, ou seja, num tipo de servidor público, que efetivamente ele seria aquele servidor público que as pessoas deveriam se espelhar nele. E o que nós vemos historicamente é que em países desenvolvidos são cultuados esse tipo de servidores. Como, por exemplo, você vê em Nova York, o LaGuardia, que nomeia o próprio aeroporto, e tantos outros. O que o senhor tem a dizer, porque eu vejo aqui pessoas até bem mais jovens do que eu, que têm justamente essa perspectiva de futuro. Então, o que o senhor pode dizer sobre isso do exercício da política? E se o senhor me permitisse uma rápida segunda pergunta, que talvez encaixe com essa primeira, eu me recordo quando eu fui aluno do Mangabeira, em Harvard, o Mangabeira ele dizia que uma das soluções para o Brasil seria uma renovação institucional. Ele explicava que o nosso grande problema não era somente um problema de investimento, era um problema das nossas instituições. E ele propunha um critério mais criativo, por assim dizer, na formulação de novas instituições. Então, talvez até combinando essas duas perguntas. O que o senhor tem a me dizer desse apanhado geral que eu tentei transformar numa pergunta? Vamos lá, se eu consigo dizer alguma coisa. Em primeiro lugar, a questão da diferenciação entre a ética das convicções e das responsabilidades não é minha. É de um autor alemão chamado Max Weber, que faz uma distinção
muito clara dessas duas matérias. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso o seguinte: há uma ética, que é a ética do profeta, do padre, do pregador, que está pensando sempre nos valores finais, né? Eu acredito em certos valores e eu não abro mão deles e vou até o fim. E, ao proclamá-los, eu seguir aquela vida de acordo com aqueles valores, eu não estou me preocupando muito sobre as consequências da minha ação, porque eu não estou atuando, eu estou simplesmente me comportando diante das crenças que tenho. Agora, a ética do político, diz o Max Weber, é um pouco diferente, porque ele tem que ter a ética da responsabilidade. Ele tem que ver que cada ato dele tem consequências sobre terceiros, e que nem sempre os atos que ele toma são atos que possam ser postos em prática sem que outros concordem. E muitas vezes ele faz um ato pensando numa coisa e dá no outro resultado. E ainda assim ele tem que assumir a responsabilidade pelo ato que não foi o que ele queria, mas que ele declanchou um processo. Agora, o Max Weber não separava como se fosse, ou você tem a ética dos valores finais, que é o que chama-se normalmente de ética, ou então você tem a ética dos resultados, das consequências da sua ação. Ele dizia, não, você tem que estar... Há uma certa interface. Ele próprio, Max Weber, por exemplo, foi deputado na Alemanha. E ele era ultranacionalista na Alemanha. E ele era muito contra o bolchevismo. Quer dizer, ele tinha valores e ele se comportava na política também de acordo com esses valores. A referência que você fez agora, mais recente aqui no Brasil, foi a ideia de que todos são iguais e, na verdade, a política obriga a todos a sujarem as mãos. No fundo, é uma coisa que é uma justificativa do injustificável. Quer dizer, se você diz que não há jeito, todos vão proceder da mesma maneira, e essa maneira é quebrando regra, bom, você está dizendo, olha, a política não tem ética. Eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ter valores. Obviamente, você, por causa do que eu já falei inicialmente sobre Max Weber, você não consegue fazer tudo que você deseja. Você tem que tomar em consideração as consequências do que você deseja para a ação dos outros. E tem que tomar em consideração a ação dos outros. Mas você tem que lutar para chegar a alguns objetivos que tenham uma aceitação valorativa, que você acredite neles, né? Bom, e claro também que quando você está na vida política, muitas vezes você omite. Vou dar um exemplo direto. Uma vez me perguntaram, eu era presidente da República, se havia uma mudança de câmbio, ou mudança de um diretor do Banco Central. Eu sabia que ia haver. Eu disse que não. Porque se eu disser que vai haver, a Bolsa explode no outro dia, o mercado explode. Então você tem que ter... Eu estou mentindo ou eu estou defendendo o interesse do país, né? Então você tem que ver o comportamento político não pode ser tomado simplesmente como um comportamento de alguém que não está com essa responsabilidade. Mas isso são casos excepcionais. Aí eu me lembro um pouco do Maquiavel, que tudo que se diz do Maquiavel, o Maquiavel fala aquela questão do que os fins justificam os meios para os atos excepcionais do príncipe. Ele não está pensando no cotidiano. Diante de certas circunstâncias, né, você então tem essa possibilidade. Bom, então é esse o contexto. Agora, quanto à questão das instituições e do Mangabeira, bom, ele tem razão. Quer dizer, ninguém atua somente pensando em si e nos seus valores. Você atua dentro de um quadro. Você tem instituições. Você tem a cultura política, para começar, né? Que é uma coisa diferente. A cultura política brasileira, por exemplo, é muito leniente, aceita coisas que em outros lugares não se aceitaria, né? A cultura política brasileira não é democrática. Ela aceita privilégios. Ela justifica o injustificável, né? No passado, aceitava que é parente, tenho que nomear logo. Já que eu cheguei lá, primeiro os meus, Mateus, depois os teus. É isso dito, né? Então, a nossa cultura já não é uma cultura, nesse sentido, muito democrático. Depois você tem as instituições que pesam. Você não pode fazer... Você está na ação política, você está dentro de um quadro. Tem a Constituição, tem as regras, o que pode fazer, o que não pode fazer. E você tem que, se você for consequência, você tem que tentar também mudar essas instituições, se você não estiver de acordo com elas. Deixa eu dar um exemplo direto e simples. Como é que você tem eleição hoje aqui no Brasil? O candidato, ou os candidatos, eles raramente sabem quem é o seu eleitor. São tantos, como não é voto distrital, é um voto geral,
E o verdadeiro eleitor do representante não é o povo. Nós estamos a ideia idílica de que a democracia representativa é a soma da vontade dos indivíduos, dos eleitores, né? Não é bem verdadeira. Por quê? Porque como é que o parlamentar se elege? Ele precisa de uma instituição, uma igreja, uma empresa, uma prefeitura. Esses são os verdadeiros eleitores, aos quais ele presta contas. Ele muito raramente presta contas ao cidadão. E o cidadão também não cobra nada dele. Se você vai em outros países, eu morei uma vez na Inglaterra, em uma cidade do interior, em Cambridge. Bom, de repente bateu na minha porta uma pessoa, era candidato a membro do vereador, sei lá o quê, o deputado. Porque o voto é distrital, é muito menos o volume de eleitores. Então, o eleitor existe ali, o cidadão existe. Aqui, o cidadão passa a ser uma abstração. O deputado não sabe quem votou nele. São milhares de pessoas esparsas pelo mundo afora. Agora, ele sabe quais foram as organizações que ajudaram a eleição. E é essa que ele realmente presta contas, né? Então, isso será realmente democrático? Eu tenho dúvidas. O cidadão está aí mais ou menos solto. Qual é o resultado disso? Uma certa desconfiança do cidadão para com o representante. Não leva a sério. Não acredita que sirva para alguma coisa. Não sente um liame, um vínculo real com o deputado. Enfim, portanto, é preciso mudar as instituições, sem dúvida. Vamos lá. Eu não vou escolher quem, porque é muita gente. Licença, presidente. Bom, a gente falou aí sobre organização, sobre amadurecimento da sociedade. O Emanuel falou sobre valores das pessoas. Bom, a gente está vendo aí ultimamente, né, nos últimos anos, o PIB convergindo mais para serviços. Ainda a gente tem uma parcela grande em agricultura, mas houve uma certa desindustrialização do país. Tem gente que acha que é um modelo que faz sentido, mas tem muita gente que acha que, devido ao tamanho do Brasil, aos recursos, a gente deveria voltar a investir na indústria. O que parece, olhando assim como uma pessoa, né, da sociedade, uma pessoa mais de fora, que os partidos políticos eles estão pensando muito no curto prazo, muito projeto de poder e pouco de longo prazo de sociedade. Então, queria saber se, nos meios políticos, lá no Planalto, entre os partidos, discute-se projetos de longo prazo para o país, projetos de décadas. Se fosse para resumir, assim, qual seria o objetivo da nação, o objetivo do Brasil? Nem os partidos discutem, nem o país. Nesse momento é difícil você ver uma discussão realmente substantiva. Começa a existir na imprensa alguns setores que se inquietam a respeito de o que vai acontecer com o Brasil daqui a 20, 30 anos, né? Mas, em geral, na vida política, as pessoas estão no dia a dia, né? E é muito difícil você, e eu acho que é necessário, mas é muito difícil você, digamos, incutir a ideia de que você tem que ter uma visão e ter um oriente e um horizonte durante o qual você vai construir alguma instituição ou resultados, etc, etc. Você mencionou um fato aqui que é verdadeiro. No mundo moderno, em termos proporcionais de ocupação, o setor de serviços, que antigamente chamava de terciário, é o que mais cresce. E o setor da agricultura tende a ser mínimo em termos de ocupação. E o setor de manufatura também diminui. Em termos de valor, nem sempre é assim. Do resultado do que se produz nesses três setores, né, nem sempre é assim. O Brasil é um país, como você disse, grande, e um país que desenvolveu uma agricultura muito competitiva, e na América Latina, do ponto de vista industrial, era o mais forte, né, e tem um setor de serviços. Isso não são todos os países que têm isso. Os Estados Unidos têm isso. Os Estados Unidos é um país que tem uma enorme agricultura, indústria e serviços. E a China também tem. Na verdade, os grandes países, os que têm muita população, os que crescem, em geral, têm um desenvolvimento mais harmonioso desses setores. E aqui no Brasil, as pessoas se queixam de que o setor secundário de manufatura está perdendo sua importância, é verdade. Como proporção do produto bruto, nós caímos de 28% a 12% num período de 30 anos. 12 é muito pouco. O valor que se produz da manufatura vem só 12%. O grosso vem de serviço e da agricultura. A questão fundamental não é tanto isso, mas é uma outra questão que está ligada com a manufatura também,
que é a sociedade contemporânea é crescentemente do conhecimento. Não é isso? Então, qual é o grau de conhecimento que você tem introduzido na produção de cada um desses setores? O setor agrícola, crescentemente, requer conhecimentos. Nós, se não tivéssemos a Embrapa, não tínhamos o sucesso que nós tivemos. Você hoje tem que ter sementes especializadas, tem que ter formas de plantio, etc, etc. O setor de serviços também. Você tem que ter computação, tem que ter uma opção de coisas assim. E a importância da indústria, que a indústria depende vitalmente também disso, do conhecimento. Então, eu acho que, para o nosso caso, é de se preocupar com a questão do que está acontecendo, que é essa concentração do valor produzido mais na área agrícola e de serviços do que na indústria, porque a área de indústria é a que mais absorve conhecimento e é a que paga melhores salários também por consequência, né? Bom, por que o setor industrial está perdendo espaço? Aí tem muitas teorias. Agora, tem a teoria de que está perdendo espaço, que a taxa de câmbio não é boa, então você não consegue exportar. Tem a teoria de que os impostos são tão numerosos que isso também diminui a lucratividade. Na verdade, o mundo mudou muito com a globalização, né? Que, no fundo, é uma nova maneira de organizar a produção a nível planetário. Isso tem a ver com tecnologias, tecnologia de comunicação, internet, tecnologia de transporte, os containers de navio. O fato é que a produção hoje se espalha pelo mundo todo, o processo produtivo não se concentra mais num país. E nós aqui ainda temos muito de uma visão do Brasil como um país autárquico. E, portanto, ainda somos bastante fechados. Então, o nosso processo produtivo em manufatura sofre disso, porque ele não está tão vinculado às cadeias produtivas globais. E para você ter um aumento de produtividade e de conhecimento, quanto mais vinculado às cadeias produtivas globais, maior é a chance de você poder ter acesso a esse conhecimento. Pega um exemplo concreto, a Embraer. A Embraer está envolvida na cadeia produtiva global. A Embraer hoje, em certo setor de avião, ela lidera. E, de qualquer maneira, é a terceira ou quarta maior do mundo. Agora, o que a Embraer produz aqui? Não é tudo, é muito pouco. Ela junta aqui, ela faz o design, ela tem capacidade tecnológica, não é? Então, isso é assim no mundo moderno. E nós, em muitos outros setores, não conseguimos dar este salto. E não se dá esse salto sem uma visão mais ampla. Vou dar um outro exemplo. Nós estamos, nesses últimos anos, em crise, uma crise mundial. A Europa continua em crise. Mas, se você prestar bem atenção, os Estados Unidos estão saindo da crise. Estão saindo da crise porque estão produzindo uma revolução no setor energético. Ninguém discutiu isso no Brasil. Qual vai ser a consequência disso sobre o preço do petróleo? Até que ponto isso vai dificultar a exploração do pré-sal? Será que valeu realmente a pena nós termos, de alguma maneira, desistido da gasolina da cana, da energia da cana, na prática, dificultado ou não dado tanta importância, porque estamos pensando no pré-sal, ou nós podíamos ter uma outra alternativa? Isso depende de uma visão de longo prazo. São apostas também. Longo prazo não está dado. Você tem que ver, tem que calcular qual é a probabilidade maior. Então, e os partidos não têm noção disso. Não tem, nunca vi. Exemplo recente. A presidente Dilma, ou Lula, não me lembro, Lula, mandou para o Congresso uma lei modificando a lei do petróleo. Tudo bem. Ninguém discutiu a lei, discutiu só uma coisa, os royalties de que não existem. Aí brigam, até agora estão brigando, né? Dividindo o bolo que não está criado ainda. Mas o que valeu a pena mudar a lei? Essa lei vai facilitar o Brasil avançar mais rapidamente nessa nova configuração mundial ou não? Ninguém discutiu. Ninguém discutiu, né? Então, eu acho que falta isso. Deixa eu agregar um outro dado, outra informação, percepção pelo menos. Nem sempre os países podem ter horizonte, né? Pega a Europa de hoje. Eu vi de lá semana passada. É uma tristeza. Por quê? Porque só tem uma coisa que eles pregam de noite, austeridade, né? Bom, tudo bem, austeridade não basta. Para quê? Até quando? O que você vai poder fazer para oferecer um futuro melhor? Vai investir aonde? Qual é a área de investimento? Só a Alemanha que talvez tenha alguma coisa. O resto não. E não tem muito horizonte. Aqui tem horizonte. Aqui, bem ou mal, você pode dizer, olha aqui, tem que refazer os portos, tem que refazer aeroportos, tem que ver o que faz com a energia, né? A Europa tem tudo isso, né? Onde é que ela vai inovar, crescer, etc, etc. A China tem também. A China está fazendo um esforço enorme de reorganização da sua economia. Então,
Eu não sei se eu estivesse na Europa, ou se eu fosse europeu hoje, eu também ficaria preocupado. Certamente eu ia dizer, bom, não dá para só propor apertar o cinto, tem que propor alguma coisa, mas eu não saberia dizer o quê, qual é o caminho. No nosso caso é mais fácil, porque o caminho está mais visível, nós temos áreas de expansão. Então nem sempre você, mesmo que tenha vontade de ver o longo prazo, nem sempre você tem condições de, ao ver o longo prazo, de atuar. Vamos lá. Nossa Senhora, hoje eu não saio daqui. Se quiser, me junta perguntas, eu respondo em bloco. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Anderson. A pergunta que eu quero fazer, na verdade, é uma percepção. Eu não sou da geração que viveu tudo aquilo que a gente viu no andar de baixo. Mas eu também sinto que um pouco daquilo tudo ainda está presente. Eu não sou da geração do meu pai, que a gente brinca em casa que tinha mais medo do fim do mês do que do fim do mundo. Mas mas eu vejo isso no dia a dia ainda hoje. Questões desse sentimento de impotência, é ruim, sempre foi assim, nunca vai mudar. A questão do imagina na Copa, nossa, se está ruim agora, imagina na Copa. A gente está deslanchando, mas existe um sentimento negativo muito, muito forte ainda em nós brasileiros. A minha pergunta se baseia nisso. Esse sentimento de fato existe? Se existe, é possível mudar? E antes de entregar, eu queria aproveitar também a oportunidade, presidente, de pedir, eu fiz uma homenagem junto com alguns colegas, pedir para eles se levantarem, por gentileza, só para se identificar quem é. Na verdade, nós somos um grupo da Fundação Estudar, que fizemos parte do laboratório, e planejamos, na verdade, uma homenagem para o senhor, agradecer, porque o senhor, de fato, é uma inspiração para nós, e, diante de vários exemplos do que se não fazer, a gente enxerga no senhor um exemplo grande a ser seguido. De uma pessoa ser, e se eu puder, eu gostaria só de entregar um presente para o senhor. Muito obrigado. Obrigado. Esse é um belo presente, realmente. Uma nota de R$1. E que não tem mais, né? Você não imagina que não tem mais, é errado. Você não imagina como foi difícil fazer esse R$1 aqui. Agora, quanto ao que você perguntou, eu não acho que os brasileiros sejam dos que tenham mais, digamos, angústia sobre o seu futuro. Há países que têm ainda uma situação mais delicada que a nossa. Agora, sem dúvida, há uma flutuação do sentimento das pessoas, né? Quando a economia vai bem, quando você olha para diante de tem caminho, não é só para mim, para o meu filho, minha filha, tal, tem educação, vai ter trabalho, tal, você fica confiante, né? Como o Brasil foi o país que conseguiu se estabilizar, depois começou a crescer e até a incorporar certos setores da população, isso dá uma certa confiança. Nesse momento há um pouco de dúvida, por isso que é isso que você diz, há de fato um pouco de dúvida, porque o ritmo de crescimento diminuiu, enfim, dá a impressão de que isso aqui podemos estar indo para trás, porque a indústria não está dando resultado, porque começa a haver de novo uma inflação que não é alta, mas que para as camadas mais baixas, qualquer 7%, que não é 7%, é 10%, porque sempre é mais alto no setor de renda mais pobre, bastante abala. Então aí começa a haver essas dificuldades das pessoas acreditarem no futuro, né? E, em comparação com outros países, as pesquisas mostram que o Brasil é até ao contrário, é um país que tem um sentimento de realização, de felicidade, sei lá como é que vamos caracterizar isso, maior que outros, embora os problemas, objetivamente, sejam muito grandes ainda, né? Sejam muito grandes. E há problemas novos, porque uma coisa é você pensar na época da inflação, lá embaixo, que a renda acabava no meio do mês, tudo bem, isso é terrível. Mas hoje tem outras irritações. O transporte irrita muito, a segurança irrita muito, né? Uma certa incerteza sobre qual vai ser a progressão de vida em função de terminar cursos. No primeiro momento, o fato de você ter um diploma deu uma vantagem muito grande. No segundo momento, já não é tanto assim. A gente vê os dados aí que mostram que o diferencial de salário produzido por
por ter obtido um título, está diminuindo, no começo é muito grande, então diminui. Então, é natural também que a população comece a procurar, a ficar um pouco mais insatisfeita. Não é dramático, desde que se busque soluções, desde que haja um contato, um circuito entre essa insatisfação e o setor político, que é o setor propositivo, para que daí saia alguma coisa de positivo. Eu acho que é por aí que eu encaro. Eu não sou, pessoalmente, pessimista, mas ao não ser pessimista, não posso ter o olho tapado. Não posso imaginar que tudo irá bem pela força das coisas. Nunca é assim. Tudo irá bem se nós fizermos as coisas, né? E dá a impressão, às vezes, que o Brasil está um pouco perplexo, sem saber se faz ou não faz. Vamos ver o futebol como é que vai ser, né? Eu me chamo Mariana Magnoni, eu sou da área do marketing. E primeiro eu queria falar que meu pai é seu fã, desde a década de 70, quando eu o não senhor era deu nascido uma palestra ainda. na Unicamp. A minha pergunta é referente à terceira idade, que está crescendo no mundo inteiro Agora é apropriado para mim. e principalmente aqui no Brasil. Até 2020, vão somar 14% da população. E eu queria saber se o senhor acha que os partidos, se a política brasileira está pensando no idoso tanto como cidadão quanto eleitor. Olha, na verdade o Brasil teve até bem pouco tempo um viés implícito a favor do idoso por causa das aposentadorias, né? Então era tal obsessão pela aposentadoria é para o mais idoso. Aí nós descobrimos que o problema não era o idoso, era a criança, né? As famílias que tinham um velho, em geral, estavam melhor do que as que não tinham, porque esse velho tinha uma aposentadoria. Então, bem ou mal, quebrava o galho maior. E quantos mais filhos eu tivesse, pior a situação. Com as bolsas, para a camada mais pobre, quantos mais filhos, melhor. Inverteu um pouco a situação. Agora, política para idosos, não existe realmente uma política consistente para idosos. É provável que nós tenhamos que ter uma política muito mais ativa do que a que temos. Por quê? Porque você pode ver pela curva demográfica que o crescimento dos mais jovens vai diminuir a proporção, né? Já existem fenômenos de escola com com matrícula sobrando. E não existe assistência aos mais idosos. Não existe. Existe realmente muito pouco. Em outros países, por exemplo, na França, que é um país de velhos, existem mecanismos pelos quais o idoso, mesmo sem sair de casa, é atendido por assistentes sociais. Tem uma opção de mecanismos assim, que nós não temos no Brasil, né? Nós ainda não levamos muito a sério o fato de que a nossa população está envelhecendo, embora não tão rapidamente quanto se possa imaginar, ainda é uma população adulta, grande, mas já está envelhecendo. Você falou 14%, é possível, até provável que mais, não sei, né? E, portanto, vamos ter que pensar nisso. Os partidos não estão pensando nisso, embora já muito velho mandando em partido. E eu acho que devia ser o contrário, devia ser os mais jovens mandando nos partidos, cuidando dos mais velhos. Mas eu acho que ainda não existe uma certa consciência do peso que é crescente da população mais idosa. Isso tudo no Brasil é muito recente. Por exemplo, população que tem problemas de saúde, não tinha atenção nenhuma. As ruas não estão adaptadas para os cadeirantes, nem as ruas, nem os prédios. Isso tudo é uma preocupação muito, muito recente. Porque nós ainda estamos bem longe de sermos um país realmente desenvolvido. O nosso PIB é, sei lá, o 7º do mundo, 6º, varia, depende do câmbio. Mas, de qualquer maneira, é importante. Mas isso não corresponde a termos uma sociedade, como eu chamo, decente. A sociedade decente implicaria, né, que ela atendesse melhor os mais idosos, os que padecem de deficiências, né? E isso nós estamos ainda muito longe de chegar lá. Mas vamos indo, vamos levantando as questões que chegamos lá. Tem mais uma pergunta de uma moça primeiro, depois eu venho para cá. Obrigada. Bom, presidente, primeiro, obrigada por receber a gente. Meu nome é Lisiane, eu sou empreendedora e eu tenho duas perguntas principais. Uma, né, são várias, mas eu tenho duas que eu vou fazer. Uma é, você liderou um processo, mais pessoal, de certa forma, que mudou muito do futuro do Brasil. Como que foi a tua liderança nesse processo?
Isso eu quero saber. E a outra coisa é qual que era o teu nível de confiança no impacto que essa mudança que você estava propondo e liderando nesse momento ia causar? E como que esse nível de confiança variou de 94 a 2002? Isso é uma outra pergunta. E uma outra que já é diferente é o seguinte, eu estava refletindo aqui embaixo, pensando que quando eu tinha 8 anos, eu gostava muito de fazer conversão da URV. Era um hobby. E eu fiquei pensando que hoje não existe tanta atenção para questões econômicas da sociedade em geral. Né? Não sei se eu perguntar para alguém de 8 anos o quanto que eles vão saber, como eu, de certa forma, sabia, né, sobre o que estava acontecendo na economia. Que impactos que você vê que essa atenção trouxe, esse tipo de atenção que aconteceu, focado nesses anos, trouxe para o Brasil de hoje, ou se você acha que poderia ter tido maiores impactos, ou enfim? Bom, vamos lá. Como é que você lidera um processo? Primeiro eu disse aqui já e vou repetir. Não adianta você querer liderar ou se declarar líder, isso depende de muitas coisas, inclusive que são circunstanciais. Há momentos que a sociedade requer algumas decisões. Mesmo assim, se não aparecer um líder, não faz. Não vai. Então você precisa, não é sempre que você pode fazer, não é só a vontade, mas em certos momentos, se não houver vontade, você também não faz. Né? Bom, como a minha função, se você se refere ao período anterior, quando eu fui ministro da Fazenda, e no primeiro ano como presidente da República, a minha função principal era falar com o país. Falar com o país, explicar o que é o RV, por que tem que acabar com a inflação, o que é a inflação, por que a inflação está prejudicando a empresa e prejudica o povo também. Né? Isso foi bastante diferente do que se fazia até então. Até então, para resolver a inflação, reunia-se um grupo de tecnocratas e você lia no Diário Oficial, mudou tudo. A população não entendia nada, mudou, não sei o quê. Nós fizemos o oposto. Nós resolvemos explicar o que nós íamos fazer. E isso não foi fácil tomar essa decisão, porque os tecnocratas e os economistas e todo mundo achava que isso era arriscado, porque você vai dar o ouro ao bandido e vai saber o que você vai fazer. Né? Bom, isso foi uma aposta democrática, digamos assim. Apostar que se você explicar, o povo entende. Então, o que eu fiz foi basicamente, claro, não foi só isso. Primeiro tem que recrutar gente competente e tal. Foi isso. Nós já tínhamos experiência. Você não consegue fazer o que nós fizemos, que foi a estabilização com o real, se não houvesse experiências anteriores, inclusive de fracasso. O Plano Cruzado. O Plano Cruzado tinha fracassado. Eu era senador, líder. Vi o fracasso do Plano Cruzado e eu e outros vimos por quê, mesmo que estavam envolvidos nele. Quer dizer, ele fracassou por uma razão complicada. É que ele deu um aumento de salário, quando fez a estabilização, deu aumento de salário e depois não fez o controle do gasto público. Explodiu tudo. Porque quando você faz a estabilização da economia, para a inflação, aumenta o poder de compra imediatamente. Para dar um número, quando nós fizemos o Plano Real, a proporção dos abaixo da linha da pobreza no Brasil caiu de 40% para 30%. Caiu 10 pontos, assim, em 2 meses. 3 meses. Foi o primeiro grande golpe contra a pobreza. Por quê? Porque o salário aumenta o seu poder de compra, aumenta o salário na prática, o valor real do salário. Né? Bom, isso no Plano Cruzado, eles deram um aumento no início do processo. Então, um aumento sobre aumento, aumentou a demanda e não tinha produção. Não tinha produção. Então, o que acontece? Estoura os preços outra vez, volta a inflação. Né? E também não tinha um controle do gasto público, não tinha força política para cortar o gasto público. Nós aprendemos isso. E aí tinha que ter força política. Eu era senador e líder, não só do PSDB, mas tinha sido líder do MDB também, no tempo do regime militar, na luta contra o regime militar. Então eu tinha autoridade moral para ir ao Congresso e dizer, olha, eu vou cortar, vamos fazer isso, isso, isso. Tínhamos força para fazer isso. Então você tinha, liderar é um processo complicado. Não é só você entender para que lado vai o mundo, entender qual é o mood do país naquele momento, entender tecnicamente alguma coisa e ter capacidade de influenciar, de explicar aos outros o que vai acontecer. Bom, isso vai mudando com o tempo as condições. Uma vez que você já tem a economia estabilizada, e que você é de 94 a 2002, a mudança foi radical no Brasil nessa época. Né? Bom, aí começam outras questões. Eu tive que enfrentar as famosas reformas.
Reforma todo mundo fala, mas ninguém quer. Já o próprio Maquiavel já dizia, é perigoso fazer reforma, é necessário, mas é perigoso. Porque quem vai perder com ela sabe logo, quem vai ganhar não sabe. Então os que vão perder se unem todos contra a reforma. E quem vai ganhar não sabe se vai ganhar ou não. Então fazer reforma é muito difícil. E você tem que ter um empenho enorme político, você perde popularidade também. Porque a reforma beneficia uns e prejudica outros. Não tem reforma neutra nesse sentido. Então você vai acumulando uma série de desgastes, etc, etc. Então isso é um processo normal da evolução do jogo político, né? Bom, isso é a primeira parte da sua pergunta. O mais difícil, a meu ver, para você liderar, é você sentir o momento e ter capacidade de ver um caminho alternativo e explicar o que vai ser e convencer, para ter a anuência do Congresso, da população, dos empresários e tal e coisa. Os empresários, quando ele percebe mais depressa se vai perder ou vai ganhar. Os trabalhadores também, só que aí tem interesses políticos. Eu chamei todos os líderes sindicais da época, o Vicentinho, enfim, o Medeiros, todos saíram do meu gabinete e sabiam que os trabalhadores iam ganhar, mas iam para a rua e diziam que eles iam pagar o preço da estabilização, porque era contra os trabalhadores, porque tem que ter essa retórica para poder manter, a liderança sindical tinha sido formada na época da inflação, onde a greve era uma coisa fácil, porque eles queriam a greve, os empresários não se incomodavam porque ia por preço, né? Isso ia acabar. Então, essas lideranças também se opuseram. É muito difícil fazer, mas enfim, deu para fazer. A segunda parte da pergunta? Do impacto de tanto a gente está discutindo economia na sociedade brasileira em geral. Sim, com o negócio do URV e tudo isso. Bom, óbvio, né, que naquele momento as pessoas estavam obcecadas pela economia, porque a economia era o bolso deles. Agora, você pode ver, tem todo dia uma obsessão de economia também, mas é outra. É do mercado. Você sobe aqui no elevador, tem a Bovespa subiu, o Bovespa caiu. Eu acho que o povo não tem a menor ideia do que seja a Bovespa. E tanto faz, subiu, caiu 10%, o Nasdaq caiu, né? Bom, isso não tem nada a ver com o seu... O URV mexia com você. E quanto custa isso aqui em Cruzeiro e quanto custa em URV? Se a Nasdaq subiu ou caiu, você não tem nada a ver com isso. Isso virou uma coisa para especialistas. Para os empresários, que alguns, né? Outros nem isso, porque não estão tão preocupados com isso. Então, nesse momento, essas questões desapareceram, porque o calo não está tão apertado por essas questões, né? No momento que você, eventualmente, vier a ter, de novo, carestia, ou seja, inflação, ou que você tem um problema da dívida externa, e, portanto, vai ter que impor disciplina fiscal, aí o povo volta a se preocupar, né? Então, quando as pessoas não estão preocupadas no dia a dia, porque pelo menos não está tão mal assim. Porque quando está muito mal, só se fala nisso. Economia. Vamos fazer 1, 2 e 3. Vamos fazer as 3 de uma vez para responder. O que você quer saber? Boa tarde, meu nome é João Henrique Fogo, eu sou do Rio de Janeiro, estudante de Economia e Ciências Políticas. E a minha pergunta é sobre o novo... Você estuda onde? Em Harvard. Minha pergunta é sobre o novo estado do Brasil agora. O Brasil está mudando cada vez mais, uma nova classe média, jovens mais engajados e criativos, um mercado de consumo vasto e mais diversificado. Então, eu queria saber se você não acha se não está na hora de uma política nova para acabar com essa concentração e, às vezes, também um conflito de origem paulista entre PSDB e PT, de repente, partidos novos. Afiliado a essa pergunta, também eu queria saber, eu vejo alguns jovens interessados em política, mas não existe um caminho claro para chegar lá. Então, qual é o seu conselho para um jovem hoje na faculdade interessado em entrar na política? Se afiliar a um partido, não se afiliar a nenhum? O que você acha disso? Bom, presidente, meu nome é Humberto. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é se o senhor realmente acredita que no Brasil nós temos hoje uma oposição efetiva, principalmente dentro dos partidos, pois o partido que hoje é a imprensa, o grande público e a mídia consideram mais à direita é o PSDB, que é um partido que tem na sua sigla social-democracia, que dentro do amplo espectro da ciência política está longe de ser de direita ou até de um viés mais liberalizante. E a segunda pergunta é se o senhor também acredita que essa política atual adotada pelo governo de escolher esses grandes campeões nacionais e abrir os cofres do BNDES e despejar dinheiro público do contribuinte em alguns
pouco grupo de empresários é capitalismo, ou se isso de fato é um negócio complicado onde nada fica claro e eu ia usar um termo inapropriado, mas tudo bem. Deu para Obrigado. entender. A minha pergunta, meu nome é Daniel, a minha pergunta tem muito a ver com a dele, porque uma coisa que me preocupa bastante é de ver que, pelo processo da política como é hoje, o governo, todas essas questões culturais do brasileiro que permite uma série de abusos, de injustiças, acaba que entra na política e muitas vezes, na grande maioria das vezes, entra nos cargos de grande escala, onde a pessoa pode ter um impacto social muito grande, pessoas que não são tão virtuosas e que não estão dispostas a perder popularidade e, às vezes, enfrentar desafios grandes para propor mudanças que podem mudar muito a vida do brasileiro, né? Isso, dito isso, uma coisa que eu gostaria de saber também é como você acha que mudanças você acha que seriam válidas, né, para fazer com que aumente a probabilidade desse jovem bem intencionado, virtuoso, a chegar nas posições onde ele possa ter escala. E, além disso, que conselho você daria a esse jovem que gostaria de enfrentar esse caminho? E uma segunda pergunta, se você soubesse, sei lá, por uma hipótese, que nessa sala surgisse um novo presidente daqui a uns 30, 40 anos, que conselho você daria? Cauê, eu estudei na PUC-Rio. Eu queria fazer uma pergunta específica sobre o programa ProUni, que ele começou, acho que, com o ministro Paulo Renato e continua até hoje numa escala forte. Qual a opinião do senhor sobre isso? Tem hoje, aqui no Brasil, talvez seja o maior market cap do mundo, a empresa mas não sei se o reflexo no esperado corresponde à expectativa. Vamos lá. Bom, caminhos novos, partidos novos, novas camadas sociais, caminhos para os jovens. E partidos e tal. Isso vem junto se é oposição, não é oposição, PSDB, etc, etc. O que é o PSDB? Direita, esquerda, o que é. Vamos primeiro separar. Camadas novas tem aí mesmo, né? É difícil qualificar como classe média, mas há novas camadas de renda, de consumo, né? Isso está se vendo nos resultados. Por que é difícil caracterizar como classe média? Porque classe social é mais complicado que consumo. Você tem que ter participado dos mesmos ciclos de socialização, escolas semelhantes, clubes, formar uma opinião, e isso está longe disso ainda. Você tem hoje realmente um consumismo derivado do aumento de renda de camadas mais baixas, mais pobres da população. Qual é o grau de ligação que essas camadas têm com valores? É uma questão a saber. Existe aqui uma organização que se ocupa disso, especificamente, do comportamento das novas camadas, que não é para fins não políticos, é fins de consumo, de propaganda e tal. E é muito interessante de ver, quer dizer, é difícil você imaginar que essas camadas realmente constituam um todo homogêneo, orgânico e que se expresse por um partido. Ela se expressa por uma vontade de melhorar a vida. E nessas camadas o papel das mulheres é muito importante, porque as mulheres passaram a trabalhar mais e, portanto, a contribuir, e dos jovens também, porque os jovens sabem mais. Então, o conservantismo tradicional assentado na posição do chefe da família foi diminuindo. E foi aumentando uma vontade mais dinâmica. Essas camadas têm uma força de impulso muito grande, mas que se concentra, nesse momento, em consumo. Consumo não quer dizer aquilo que se possa imaginar do ângulo de quem já consome há muito tempo, uma coisa sem importância. Não, tem muita importância. E eles têm uma visão que é curiosa. Por exemplo, não se preocupam muito com o preço da mercadoria. Por quê? Porque eles querem antecipar o gozo. Se eu posso ter uma geladeira já, mesmo que eu pague mais de juros, eu vou querer ter a minha geladeira já, né? Se eu pudesse ter alguma coisa que poupe trabalho meu já, quero já. Então, não é tão irracional como possa parecer, porque é uma questão de uma balança. O que é melhor? Eu poupar o dinheiro para depois comprar ou começar desde já a usufruir, embora eu gaste mais? Então, há muitas nuances para explicar as formas de comportamento e tal. Problema, não há vinculação disso tudo com a vida política. Não há. Quer dizer, aqui,
não estão em nenhum partido. Quando você vê digamos, a disposição que a população demonstra por partidos é muito baixa. Os partidos que eles mais gostam, que é o PT, o PSDB, nessa ordem, o PMDB, é nada a proporção dos que gostam, porque em geral não ligam para partido. Né? E não vem no partido um canal para assegurar aquilo que eles querem, que é continuar subindo na vida. Não vem, é uma ligação direta. Talvez vejam no partido do governo, que é mais fácil ver que o partido que está no governo é o foco de referência. Bom, isso digamos, é problema da população ou é problema dos partidos? É também dos partidos, que também, em geral, não tem uma conexão, ou quando tem é de manipulação. Não tem uma conexão. E uma coisa importante nessas novas camadas, isso se vê na Europa também, é a individuação. As pessoas querem ser ouvidas, elas, cada um. Não gostam muito de ser massa de manobra. Isso por causa dos meios de comunicação, por causa da internet, todo mundo curte, eu curto ou não curto, não sei o quê, opinam. Então há uma certa contradição entre uma camada que ela aparentemente é só consumista, mas ela é mais do que consumista, ela opina, mas ela não tem ligação com os partidos. E, para ser franco, não há ainda modelos que façam que os partidos sejam capazes de se vincular com essas massas. Eles se vinculam com o setor organizado, sindicato, movimento social, e é tudo cooptado. Isso, na verdade, passa a ser um instrumento da manipulação de um partido, e a população já desconfia também. A não ser que são metidos diretamente, já desconfia também. Então, você tem aqui um problema macro, que não é solúvel facilmente, e que tem a ver com outra pergunta. Como é que eu participo da política? Eu que sou jovem e quero participar da política. Se os partidos estão desconectados da realidade, como é que você faz? Não é fácil. Não é fácil. Se você vai para um partido tal ou qual, você vai para esse partido, alguns tinham alguma vinculação com a sociedade. Vão perderam muito com o tempo. Então, é difícil. Como eu acho que só vale a pena você fazer alguma coisa, você acreditar, tem que ter convencimento, é melhor, se você tiver convencimento em alguma coisa, eu acho que, em vez de você se filiar eu não devia dizer isso, porque eu sou presidente de um partido. Em vez de se você filiar um partido diretamente, se filia a alguma crença, algum movimento, que seja de música, que seja de meio ambiente, que seja de melhorar o futebol, enfim, alguma coisa que tenha a ver com a vida, com o povo. E depois veja se algum partido agasalha essa sua pretensão. Claro que se você quiser participar do poder, e se você quiser realmente, não é a única maneira, mas da maneira mais tradicional de influir, tem que ir para um partido no dado momento. E eu não sei hoje se para você influir, se você vai influir mais entrando num partido ou tendo posição fora do partido. Né? Desde que você tenha convicção e capacidade de perseverar no seu objetivo. Então, não é fácil, não é uma situação que a gente possa dar conselhos. Isso vem junto com a pergunta se tem oposição efetiva. Veja, a nossa oposição ela é congressual. Como os partidos estão desligados da sociedade, todos, eles vivem intensamente no Congresso. Se você for abrir o rádio do Congresso, é uma gritaria, eles se matam, se defendem, atacam, passam a noite lá, dão batalhas enormes, e no dia seguinte ninguém sabe, porque não sai na imprensa, não sai na televisão, não sai no rádio. Né? Eu acho que era o Engels que chamava de cretinice parlamentar. É a pessoa que acredita que tudo se começa e acaba dentro do parlamento. Nós estamos ficando numa situação em que as pessoas, eles acreditam, eles vão lá e brigam, mas aquela briga morre ali. Bom, e pior, mais complicado ainda, é que a única voz que tem possibilidade de se multiplicar é do governo. Porque o governo fala, e quando o governo fala, os meios de difusão imediatamente dão notícia do que aconteceu. E aqui não há, como na Europa, ou como mesmo como nos Estados Unidos, o outro lado. O outro lado tem na Folha, no jornal Folha, pequenininho, o outro lado. E às vezes num outro jornal. Mas na mídia, em geral, não. Quer dizer, você, quando ouve qualquer coisa, vai lá e pergunta ao presidente, pergunta ao ministro. Não vai perguntar ao líder da oposição. Não tem o outro lado. Isso só aparece nas eleições. A única hora em que a oposição aparece é nas eleições.
Fora das eleições, você não sente, você vê nos jornais, não tem oposição, não tem oposição. Ela está no Congresso. Ela quem é que aparece? É quem está no governo. Isso é uma deformação da nossa cultura política, que aceita isso. E também, com os meios crescentes fiscais disponíveis de impostos, os governos têm mais capacidade de se expressar do modo como é necessário na sociedade contemporânea. Eles usam o marketing. Eu outro dia disse brincadeira, não tem 39 ministros no Brasil, tem 40. O mais importante é o ministro de propaganda, de desinformação e propaganda. É quem faz o marketismo de tudo, faz do governo, faz dos meios, faz das grandes empresas, estatais, faz do partido. Então, é muito difícil você dizer, não é que não haja oposição, ela não tem como se expressar. Além do mais, há uma outra questão, de oposição mesmo, que é a questão da linha partidária. Né? Dizer que o tal partido é de direita ou de esquerda passou a ser um jogo, porque, na verdade, são variações ao redor de um mesmo eixo, que, grosso modo, é de centro-esquerda. A direita no Brasil se esfarelou. Né? Mas o que quer dizer direita se esfarelou? Quer dizer, um partido que defenda valores conservadores, não tem. Eles falam outra linguagem, eles são conservadores. Mas não falam, quando vão falar, todos são social-democratas. Todos são interesse do povo, democracia, nem liberal, é mais que liberal. Tem que ter Estado. Né? Todos dizem sempre essa mesma coisa. Bom, e o que você tem é uma camada de políticos atrasados e que vivem das benesses do governo. Isso é que a direita aqui não é direita ideológica, é no sentido comportamental. Para mim, direita, quem vive das benesses do governo é um clientelismo generalizado, né? Sem ideia. Eles vão na onda, não estão preocupados com a diretriz que vai ser dada pelo governo. A preocupação fica ao redor de 2 ou 3 partidos. Na verdade, tem 2, o PC, o PSDB e o PT. Né? Os outros são em volta de. Ou o PMDB, que tem muita importância congressual, mas não tem, você não sabe o que pensa. E mesmo o PT e o PSDB, as discussões passam a ser muito, digamos, forçadas para poder ter decisão. Então, um acusa o outro. Você é privatista, você é estatizante. Na verdade, é uma oposição sem sentido no mundo de hoje. Tem que ter Estado, tem que ter capital privado, tem que ter mercado, tem que ter regra no mercado, tem que ter a sociedade civil ativa. Né? São nuances que existem aí. Não é que inexistam diferenças. Quando chegar na hora da campanha eleitoral, haverá diferenças. Haverá diferença. A diferença vai ser muito em termos de que qual é o papel que eu dou à sociedade civil? Eu acho que o partido é que deve controlar o Estado e o Estado mudar a sociedade, ou eu acredito mais que a sociedade é que tem mais dinamismo? Essa talvez seja a diferença mais forte entre o PT e o PSDB. É uma diferença importante. Né? Não é que é de direita ou de esquerda, são maneiras diferentes de entender o processo político. Não são maneiras provavelmente diferentes de entender o processo econômico. Embora haja também, porque uma outra pergunta foi feita aqui, a respeito de como é que funciona o mecanismo de lançamento de campeões econômicos, não sei o quê. Isso é uma visão que tem a ver com a crença de que o governo tem a responsabilidade de criar, de dar benefícios para setores, né, de ajuda, né, para dar ajuda. Né. E o resultado é sempre discutível. Em vez de você ter regras gerais que beneficiem ou dificultem a vida de todos, você seleciona alguém. Quando você começa a selecionar, tem arbitrariedade. Aí, quando tem arbitrariedade, começa a ter corrupção também. E pode ter vantagem para partidos. Eu não acho que esse seja o melhor caminho, portanto. Agora, depois eu falo sobre o Conselho. A questão da ProUni. Um pouco está nessa questão também. Aqui houve... Quando eu estava no governo, a minha obsessão era com o ensino fundamental. Né? Por quê? Porque nós tínhamos ainda muita gente fora da escola primária fundamental, e porque eu acho que se você não tem um bom ensino fundamental, você depois é mais difícil. E eu acho também que quem é muito bom vai ser bom sempre. Então você se salva. Agora, se você não der a base, não vai. Muito bem. É óbvio que você precisa de universidade. Né? O ProUni é uma boa ideia. Acabou financiando... É uma maneira de passar dinheiro público para escolas privadas, nem sempre as melhores. É uma bolsa para as escolas. Né? E você vê, o número de pessoas que entra não corresponde aos que saem da escola. Para minha surpresa, vi dados a esse respeito, nós estamos diminuindo a quantidade de pessoas que se formam. Estamos aumentando as que entram na universidade.
Porque tem bolsa, as escolas se formam, as escolas são de baixa qualidade, e nós temos no Brasil horror à competição. É a mesma coisa que no que diz respeito aos campeões. Né? E a questão, o que dá certo é competição. Você tem que dar chances iguais e deixar competir. Se você não fizer isso, você não tem um fator de dinamismo. Né? Você vê que para organizar a questão do ensino no Brasil é muito difícil, porque os sindicatos são contra tudo que seja diferenciação. O salário é igual para todos. Quando você tenta dizer, não, mas alguns produzem mais que outros, não se aceita essa ideia. A ProUni foi uma maneira de financiar maciçamente, né, não só o estudante que queria, e no Brasil tem uma ambição legítima de entrar na universidade, até porque rende mais no futuro, mas também a maneira foi feito de uma maneira muito indiscriminada e acabou criando universidades que não funcionam. Né? E houve a multiplicação de universidades, que de universidade só tem um nome, mas que na prática o que se ensina não é efetivo. Agora, que conselhos eu daria para alguém que quiser ser presidente? Tomara que tenha aqui mais de um e uma que quer ser presidente daqui. Eu acho que presidente não gosta de conselho, viu? Vou dar um conselho ao presidente Dilma para você ver. Então, como eu sou prudente, eu não dou conselho nenhum, não. Eu fico torcendo para que algum de vocês vire presidente e seja bom presidente. E o que é ser bom presidente? Como é que você pode medir tal coisa? Bom, eu acho que é alguém que tem a capacidade de olhar mais adiante. Segundo, eu diria que tem 3 níveis de competência que se requer para um presidente. O primeiro é que ele seja capaz de inspirar. É a mais importante de todos. Você confia? Com isso você vai? Tudo bem. A segunda é que ele seja capaz de entender o jogo político. Como é que se relaciona com o Congresso, os outros partidos, a sociedade. Na inspiração tem que falar com a sociedade. No jogo político tem que falar com os partidos. E a terceira é que ele entenda algo de como é que funciona a administração. Não é o contrário. Não adianta você ser um bom administrador. Porque a função do presidente é muito mais motivar e ter força para mudar, para mexer no jogo político. Se você não souber nada de administração, pelo menos põe um bom ministro que resolva. Mas você tem que saber de pessoas, você tem que saber avaliar, julgar, né? que é uma questão muito importante, como em qualquer organização. Quem não for capaz de avaliar o que cada um pode dar, dificilmente vai ser um bom presidente. Se ele pensar que ele sabe tudo, está perdido. Ele vai ter que delegar. Se ele só delegar e não ficar olhando com atenção para ver qual vai ser o resultado, também vai mal. Então, quem de vocês quiser ser presidente, comece a se preparar desde já para desenvolver essas 3 características, de serem inspiradores, de serem capazes de entender o jogo do poder e de serem também capazes de entender que sem administrar também a coisa não vai. Não é fácil, não. É melhor não ser presidente. Mais uma rodada. É a última, né? Presidente, boa tarde. Meu nome é Camila e a minha pergunta é relativa ao Plano Brasil Sem Miséria e ao Bolsa Família. Brasil? Brasil Sem Miséria e ao Bolsa Família. Queria saber qual é a sua avaliação sobre a efetividade dessas medidas no desenvolvimento socioeconômico do Brasil e também na erradicação da pobreza. Vamos lá, pode perguntar. Presidente, meu nome é Luiz Felipe. A minha pergunta é sobre um assunto que a gente quase não discutiu aqui e que, de forma bem interessante, também quase não é discutida de forma mais pragmática na sociedade brasileira, que é o meio ambiente. Então, eu gostaria de saber qual é a visão do senhor sobre a questão do desenvolvimento sustentável no modelo econômico do brasileiro, hoje e no futuro. Ali, lá de lá agora. Boa tarde, meu nome é Fernanda. Eu estudo administração pública na Fundação Getúlio Vargas e a minha pergunta é bastante ampla. O senhor que está há bastante tempo nesse meio político, eu gostaria de saber, na visão do senhor, quais que são os maiores desafios da administração pública contemporânea no Brasil e quais as principais dificuldades na implementação das políticas públicas. Tá. Oi, eu também faço o mesmo curso. Eu gostaria de perguntar qual a importância do Brasil ser um dos países mais ricos do mundo, ser considerado um país emergente, membro dos BRICS, e a desigualdade social ser tão alta, se a desigualdade é tão alta assim.
Última. Eu também sou estudante de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas e eu queria primeiramente saber quais, na sua opinião, são as principais prioridades de um gestor público na atualidade, que se forma na atualidade, como nós. E também eu queria, em nome de toda a minha turma, uma mensagem rápida de estímulo para nós que temos uma missão com o país e é assim que a gente pretende continuar. Vamos lá. Brasil Sem Miséria e Bolsa Família. Olha, o Brasil, o modelo que nós tínhamos no Brasil, até o presidente Collor, e em parte até o presidente Itamar, era um modelo basicamente assistencialista. O que você faz com a pobreza? O país, todo mundo sabe, país pobre, embora rico potencialmente, mas de muita pobreza. O que você faz com a pobreza? Bom, aí foram criados vários mecanismos de assistencialismo, do tipo distribuição de bolsas, de cesta de alimentação, né, e vários outros mecanismos desse tipo. Ao mesmo tempo, sempre houve preocupação com definir certos mínimos, salário mínimo, né, qual é o nível de salário mínimo. Como é que você faz com aqueles que não cotizaram para a Previdência Social e que chegam a certa idade? Então foram sendo criados vários mecanismos dessa natureza. O salário mínimo começa no tempo do Getúlio, embora no tempo do Getúlio o salário mínimo era só para o Rio e só para uma categoria profissional. Então, o mais alto da República, não. A generalização do salário mínimo foi no governo Médici, foi muito mais recente, para o Brasil todo. E mesmo assim, havia desiguais salários mínimos. A unificação foi mais recente. Muito bem. Qual foi a mudança que houve aqui no Brasil nessa matéria? A mudança vem da Constituição de 88. Que dá ao governo certas obrigações claras sobre educação, saúde e previdência. Ela diz que a educação é generalizada e gratuita, a saúde também, e tem que ter previdência. Bom, criamos o SUS, Serviço Único de Saúde. Quem pode reclamar, não funciona bem, mas existe, não existia. Né? Quer dizer, e não são todos os países, os Estados Unidos, mesmo a dificuldade que houve lá, não é? Que tem um serviço de você, bem ou mal, tem uma assistência de saúde. Segundo, a educação se generalizou. A qualidade é o problema, mas se generalizou. E Previdência Social, houve um ajuste, que eu não vou entrar em detalhes, mas era praticamente ridículo que se pagava e tal, foi sendo acertado isso, embora o déficit seja muito elevado, e houve duas decisões importantes, foram implementadas depois da Constituição. Uma chama-se LOAS, que é uma Lei Orgânica de Assistência Social, que diz que aquelas pessoas de mais de 67 anos, em famílias que per capita a renda seja até um quarto salário mínimo, têm direito a um salário mínimo. Então, tem uma proteção aos velhos desvalidos. Né? E também houve uma outra lei que veio anterior, dizendo que as pessoas que trabalham no campo, e mesmo não contribuindo para a Previdência, recebem aposentadoria. Isso é transferência de renda direta. Não contribui e vai receber. Bom, e depois houve os mecanismos das chamadas bolsas, que foram o quê? Mecanismos que chamamos cash transfer. Foi um modelo propagado pelo Banco Mundial, com muita oposição da esquerda brasileira, porque era um mecanismo de cash transfer, dava dinheiro. E em vez do Estado fazer o serviço, dava dinheiro direto. E isso foi iniciado. Na verdade, a primeira bolsa foi no tempo de Itamar, foi uma bolsa gás, chamava-se. Depois, no meu tempo, foi a bolsa de escola, e depois bolsa de alimentação. E no tempo do Lula juntou tudo, chamou Bolsa Família. Né? Mas isso foi, pouco a pouco, um mecanismo de transferência de renda. No começo, isso era condicionado. A bolsa de alimentação exigia que era para mulher grávida, ela tinha que fazer os exames pré-natais, não sei o que lá. Havia uma outra que era a bolsa para a erradicação de trabalho penoso nas crianças. E aí a Bolsa Escola tinha que frequentar a escola. Muito bem. Isso juntou e hoje é a Bolsa Família. Bom, isso contribuiu decisivamente, que está contribuindo para baixar o nível de pobreza, o Brasil Sem Miséria, etc, etc. Quando você vai ver os dados, quem publicou o dado mais recente foi uma pessoa que trabalha no governo, que é aquele Henrique, como é que chama ele? Esqueci o nome, do economista do Rio, que eu gosto muito até. Mas ele é do governo atual. E ele mostrou o seguinte, ele é muito competente. Ele mostrou o seguinte, de fato, o maior aumento o que mais contribuiu para melhorar a situação de vida foi o aumento do salário mínimo real. O salário mínimo no Brasil vem aumentando desde 1993 em termos reais incessantemente.
Bom, isso tem efeitos sobre a aposentadoria, tem efeitos sobre tudo. Chega um momento que até precisa ver qual é o efeito disso sobre a produtividade também, sobre o custo da produção. Mas foi muito importante manter uma política continuada de aumento do salário. A outra foi a educação, porque aumenta a coisa. E a outra foi que o emprego aumentou. Então, não foram as bolsas em si que resolveram, elas são necessárias, elas ajudam, mas o conjunto, você tem que olhar o conjunto, são muitas políticas em seu conjunto. E isso foi positivo. Ainda assim, foi feita uma pergunta sobre isso, o grau de desigualdade continua muito elevado no Brasil. O coeficiente de Gini, que mede essa desigualdade da renda e não da riqueza, que é maior ainda, melhorou. Melhora também incessantemente há muitos anos. Mas melhorou o quê? Passou de 0,6 para 0,5. Num país europeu desenvolvido é entre 0,2 e 0,3. Aqui nós estamos em 0,5. Ainda a desigualdade é muito elevada, de renda. Embora a melhora foi muito pequenininha. E tem que ver como o que se chama de melhora. Às vezes melhora o Gini porque os mais ricos ganharam menos, não necessariamente que os mais pobres tenham ganho mais. Aqui houve os dois. Houve realmente um aumento dos mais pobres e os mais ricos não perderam. Todos cresceram, mas os mais pobres cresceram mais. Isso é positivo. Eu acho que isso é um dado importante. Então é isso com relação à renda, Bolsa Família, etc, etc. O problema é que as bolsas progressivamente passaram a perder um pouco o sentido inicial e passaram a ser, de novo, uma distribuição de recursos do Estado que subsidia pessoas pobres, sem que se acompanhe o que acontece com essas famílias. No Chile, que é um programa muito bom, eles têm um programa que faz o seguinte: o governo dá a bolsa, mas ele acompanha até que alguém vá para o trabalho, aí acaba a bolsa. Porque o objetivo não é ter bolsa sempre, o objetivo é ter gente com capacidade de produzir, de trabalhar. Nós aqui ficamos gloriosamente que aumentamos a cada ano o número de bolsistas. Não, tinha que diminuir o número de bolsistas, desde que melhorasse a condição de vida. Então nós estamos criando, distorcendo um tanto o sentido do que é uma política social para melhorar as pessoas, para o sentido de uma política social para distribuir para as pessoas a renda sem contrapartida. Mas ainda assim, não dá para desprezar a importância das bolsas nesse processo de melhoria da situação. Meio ambiente. Crescentemente, essa vai ser uma questão central. Crescentemente. Quem quiser que se iluda, mas de todos os lados é assim, vai continuar sendo assim. Nós aqui temos uma política mais retórica do que efetiva, né? Nós estamos, por exemplo, no caso que eu mencionei, não mencionei, mas enfim, do combustível. Nós podemos usar o combustível o álcool da cana, né? E estão, entretanto, beneficiando o álcool do petróleo. Baixamos o preço do álcool do petróleo, desorganizando a produção do álcool de cana. Estamos entupindo a cidade de automóvel e, portanto, só não é mais poluída a cidade por causa do álcool da cana, que é misturado. Mas, ainda assim, nós não temos uma política consequente com relação ao meio ambiente. Melhorou muito. Quer dizer, a questão, por exemplo, da preservação da biomassa tem aumentado, a preocupação tem aumentado muito no Brasil, né? Melhorou, não acho que não tem uma visão negativa, mas falta muito ainda. Nós ainda não temos um grau de consciência e, crescentemente, a questão ambiental vai ser importante. Nós ainda hoje preferimos crescer a qualquer custo do que crescer mais moderadamente, tomando em consideração o meio ambiente. Bom, administração pública. Hoje, o que acontece na administração pública hoje? Qual é o problema da administração? Vocês sabem melhor do que eu. Como é que você tem uma administração competente? Tem que ter escola. Todos os setores do Brasil, onde a administração funciona melhor, por trás tem uma escola. Todo mundo diz que o Itamaraty tem uma certa eficiência. Tem. Por quê? Tem uma escola. A administração fazendária tem escola fazendária, né? Então, você tem que criar gestores. Quando eu cheguei ao governo, a escola de gestores estava fechada. Nós abrimos. Não sei como é que vai hoje, né? Se você não tiver escola, você não vai ter boa administração. Não basta. Você vai precisar ter, além do mais, uma noção de profissionalismo e o que significa limitação da interferência clientelístico-partidária. Não é política. A política vai existir sempre. O governo é eleito pelo povo, tem uma política. E a administração vai ter que seguir aquela política. Outra coisa é você usar a política partidária para nomear pessoas com objetivo clientelístico que desorganiza a administração. O maior inimigo da administração são esses dois: a falta de competência profissional e a interferência dos fatores
políticos que atrapalham muito a questão da possibilidade de um desempenho efetivo. É isso que eu já respondi sobre mais rico e desigualdade, né? Eu acho que a questão da equidade é uma questão importante. Você olhando daqui para frente, nós estamos conseguindo diminuir o grau de pobreza, mas não suficientemente o grau de equidade. O grau de diferença em tudo, né? E não é tema ainda. Ainda não é um tema de política pública. O tema é a pobreza, não é a igualdade, né? Obviamente não se trata de todo mundo igual, mas não pode ser tão desigual assim, e as oportunidades teriam que ser crescentemente mais iguais. Agora, se alguma questão sobre o gestor e tal, eu disse aqui, eu acho, em primeiro lugar, eu me surpreendi eu próprio, embora eu tenha uma certa experiência de vida pública, eu fui senador, mas mesmo assim eu me surpreendi crescentemente com a qualidade da administração brasileira, que é melhor do que você pensa. Só que ela é melhor aonde? Nos grupos que tomam decisão, os grandes grupos. Vai no Banco Central, é boa a capacidade de decisão, né? Vai no Ministério da Fazenda e veja a Receita Federal, é boa. Vai no Tesouro, é bom, né? Quando você está na presidência, você vai logo notar que o presidente está cercado principalmente por dois tipos de funcionários, os diplomatas e os militares. Por quê? Porque são profissionais. Então, pode mudar o governo, muda o presidente, eles estão ali. E eles funcionam profissionalmente, servindo ao Estado, não é servindo simplesmente ao governo. Então, mas é lá em cima. Na medida que você de baixo nível, tem menos escolaridade, tem mais influência política negativa, é mais difícil de você ter um desempenho que seja considerado minimamente razoável. E, sobretudo, nas áreas sociais, educação, saúde, previdência, o nível não é comparável ao desempenho das áreas econômicas, financeiras. Então, temos aí problemas que enfrentar, né? Mas eu acho que, sem dúvida alguma, se há uma área em que é preciso ampliar a capacidade de treinamento, é na área de gestão, gestão privada também, mas gestão privada tem mecanismos. Gestão pública é muito pouca, são poucas as áreas, e se você não tiver realmente uma burocracia competente, no mundo contemporâneo, nada vai funcionar. Esse mundo é um mundo burocrático, mas tem que ser burocrático racional, à la Weber, e não burocrático clientelista, corporativista, como costuma ser o sistema aqui no Brasil. Enfim, não dá para salvar o país numa tarde, mas pelo menos dá para eu tentar responder perguntas bastante difíceis, e eu agradeço a vocês a paciência de me terem ouvido. Boa sorte aí. Obrigado.